Bom dia! Tudo bem com vocês? A tia está aqui gravando esse vídeo direto da praia de Araguanã. Ao vento, ao vento. Sonha, né, tia? Sonha, bonita. Sonha, migles. E aí, como estão? Ao vento, ao vento. Ah, darei! Direto da praia, sonha. Imagine que você está numa praia. Comendo camarão assado, frito, no almoço, né? Então, coleguinhas, todos bem? Todo mundo curtindo sua praia em casa? Né? Se alguém for pra praia, por favor, me convide, tá? Eu não sei nadar, tenho medo de atravessar o rio naquelas vadeiras, mas a gente dá um jeito. Eu faço um colete daqueles de litro improvisado e a gente vai para a praia pegar um sol na cara. Tá muito branca, Jesus amar. Ao vento, ao vento. Mudando de assunto, hoje, né? Falo agora com sexto ano, meus miglis, meus cheirinhos. Saudade. Saudade de vocês, gente. Muita. Desejado de estarmos perto. Então, hoje nós vamos para um conteúdo novo, que não é novo pra gente, né? Hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais, os tipos de textos, ok? Tipos e gêneros textuais, ok? Então vamos pegar o livro lá na página 122. 122, isso mesmo! Tudo bom? E vamos fazer aquela leiturinha e prestar muita atenção na nossa explicação aqui, beleza? Depois, né, lógico, tem aquelas atividades básicas para fixação do conteúdo que vocês mandam super bem. E a tia é suspeita para falar que tá achando um arraso esse sexto ano, que o sexto ano tá um arraso nessas aulas EAD, né? Super participativos, né? Assistindo às aulas, fazendo as atividades, perguntando, interagindo na aula, tá, ó, nota 1000. Indico o sexto ano para outras professoras. Só que, meu bem, eu indico, mas a tia Thaís aqui é aquele dia do sexto ano, hein? Então vamos lá. Não é necessário Vamos aí na leitura? Beleza, a tia vai lendo aqui, você vai lendo aí em voz alta, né? Para todo mundo escutar mesmo. Então vamos lá. Não é necessário nos aprofundarmos muito em estudos teóricos para percebermos que, no nosso dia a dia, estamos, né, cercados de textos, ok? Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando o nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos e entre outras características aí também. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome. Digamos assim, digamos comum. Essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Refletimos um pouco sobre os textos que lemos nesse capítulo. Por exemplo, dizemos que as lágrimas de Potira e Oxóssi são textos classificados como lendas. Como vimos, as lendas apresentam algumas características estáveis, que não mudam. Por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo, apresentam personagens mágicos, como o do Oxóssi e Potira. Fazem parte do imaginário popular, certo?
Ao lermos um texto que apresenta essas características, podemos dizer automaticamente que se trata de uma lenda. Assim, classificamos inúmeros textos como lenda: a história da caipora, do boto, da mula sem cabeça, do lobisomem, da Vitória Régia e entre outros que a gente discutiu lá na aula. Da mesma forma, quando nos deparamos com um texto cujo personagens são animais que agem como seres humanos para nos passar algum ensinamento, alguma moral, né? Podemos dizer que estamos diante de quem? Da fábula. Vários textos são classificados como fábulas: a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e a raposa, né? São todos classificados como fábulas. Por quê? Porque dentro desses textos tem características como os personagens são animais, né? Que agem como seres humanos, ok? É uma das características. Também no final tem uma lição de moral, tem uma moral do texto, então eles são classificados aí dentro da classificação de fábula, ok? Quando você passeia pelas ruas e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo panfletos, né? Da mesma forma que as lendas e as fábulas, os panfletos também têm suas características. São que eles são distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazem as ofertas de alguma loja, de algum estabelecimento. Geralmente são impressos em pequenos papéis, mais ou menos desse tamanho, né? Uns é maiorzinho. Isso são características de panfletos. Então você vê características, né, que são dessa classificação, vocês já identificam logo. Não, isso aqui é um panfleto. Esses nomes comuns, sob os quais reunimos uma infinidade de textos, são o que chamamos de gêneros textuais. Então, nós temos aí a fábula, que nós acabamos de falar, a lenda, o panfleto, o mito, ok? São todos classificados como gêneros textuais, ok? Beleza. Então, vamos entender o que tem dentro desses gêneros textuais. Cada gênero apresenta características específicas, como nós vimos lá da fábula. Então, é uma característica dela, ela é estática, ela não vai mudar. Por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Por quê? Por causa das suas características específicas. Uma lenda, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, um outdoor, um recado, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, um artigo de jornal. Então, todos eles têm as suas características específicas. Quando você pega o texto, que você dá uma observada, dá uma lida naquele gênero, você, esse aqui, ó, tem essa característica. Então, portanto, ele é uma fábula. Ou, isso aqui é uma receita, uma receita de bolo. Então, tá dentro do gênero, lá do gênero receita, ok? Portanto, os gêneros são os textos. Dentro dos textos, os elementos linguísticos que os compõem se organizam de determinados modos, tanto nas fábulas quanto nas lendas. Encontramos, por exemplo, personagens mágicos que agem, né? Como o dos textos que a gente viu aí, da Potira e do Itajibá, se uniram, o leão exigiu, né? Então, são características dos humanos que são colocados aí nos animais, em personagens imaginários. Em um espaço, qual espaço que acontece? Então, nós temos aí na beira do rio, na tribo, no palácio, na caverna. Então, são os espaços onde a história acontece. Em um dado tempo, então, em qual época aconteceu, em que tempo aconteceu. Então, sempre é marcado aí por elementos linguísticos. Por exemplo, era uma vez, numa época bem distante,
quando os europeus ainda haviam chegado, quando os portugueses ainda não haviam chegado, certo dia. Então, são elementos linguísticos que fazem quando a gente pega o texto, faz a gente perceber, né, em que espaço, em que tempo aquela história está acontecendo, ok? Por exemplo, você está lendo a história há muitos anos depois, então a gente percebe o quê? Então ali passou o tempo. Por exemplo, a história inicia com a menina com 15 anos, depois de 5 anos, a fulana casou. Então, você percebe essa passagem do tempo dentro dos textos, ok? De maneira simples, quando encontramos essas estruturas em um determinado texto ou em parte dele, estamos diante de um tipo textual, que é o que? A narração. Então, nós temos os gêneros textuais, que são fábula, mito, receita. Isso são os gêneros, ok? Que os textos estão incluídos ali dentro de cada gênero. E nós temos o tipo textual, ok? Se o texto é o quê? Se ele é uma narração, se ele é uma descrição, se ele é informativo, tá? Então, são os tipos de texto. E a gente vai ver mais um pouquinho para esclarecer sobre gênero e texto e tipo de texto, tá? Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto pode se organizar. Então, existe basicamente 6 tipos textuais, que são o quê? A injunção, a descrição, a narração, o relato, a exposição e a dissertação. De maneira simples, poderíamos defini-lo deste modo. Primeiro, nós temos aí a injunção, ok? Deixa eu mudar aqui a câmera para ficar melhor pra gente. Então, nós temos aí a injunção. O que é essa injunção? Injunção é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, né, nos manuais do usuário, porque você tem que seguir uma regra para que aquilo dê certo. Por exemplo, se você vai fazer uma receita de bolo e lá fala para você colocar leite e você, não, eu sou teimoso, eu vou colocar água, ele vai funcionar? Não vai. Então, esses textos de injunção é uma ordem. Você tem que cumprir o que está ali. Por exemplo, manuais do usuário. Você compra um aparelho, por exemplo, um computador. E aí lá fala, você vai ligar nesse botão, tal. Você vai digitar esse número. Se você não fizer dessa forma, o computador não vai ligar. Então, os textos de injunção, eles fazem uma ordem. Você tem que seguir aquela ordem para que tenha resultado, ok? Descrição. Quando nós falamos em descrição, né, nós já percebemos aí que é descrever alguma coisa. Então, nós temos aí, registrar características de pessoas, lugares e objetos. Os anúncios de vendas de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que o tipo descritivo prevalece, porque ele vai descrever alguma coisa, descrever uma pessoa ou um lugar. Por exemplo, os currículos. Os currículos que a gente faz aí para empregos, né? Então, nós descrevemos, né, uma pessoa, por exemplo. Você se descreve. Bom, meu nome é fulano de tal, moro em tal lugar, fiz faculdade disso, fiz curso disso. Então, você está descrevendo aquela pessoa com as suas características. Beleza? Muito bom. Nós temos aí a narração. A narração é um relato de fatos imaginários. Olha a palavrinha-chave. Relatos de fatos imaginários, feito por um narrador. O desenrolar de uma trama de ações. Esse relato envolve personagens, normalmente localizados no tempo e no espaço. Tem caráter ficcional.
Então, quando nós pegamos uma fábula, por exemplo, uma fábula que nós lemos aí, por exemplo, ela é uma narração, porque ali nós temos um relato de um fato imaginário, a lenda também. Então nós temos um relato, ali tem um narrador que está contando uma história, que está contando uma trama, que está contando as ações que está acontecendo ali naquele texto, tá? E tem caráter ficcional, ok? Tem caráter aí imaginário. Beleza? Muito bem. Portanto, nós também temos o relato. O relato é muito semelhante à narração, tá? Compartilhando basicamente as mesmas características, tá? Que ele vai narrar ali, mas com um detalhe. Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é basicamente em fatos reais, tá? Então a narração, né, caráter ficcional. O relato, ele tem fatos reais. Ali está relatando alguma coisa, relatando uma história ali que de fatos reais. Por exemplo, quando você vai assistir um filme, lá fala assim, relatos reais. Então é porque a história ali, né, aconteceu a partir de uma pesquisa que a história, a sua concretude, ela é de verdade. Os relatos que estão ali naquele filme são reais, tá? Então, é a diferença aí de narração e relato, beleza? Muito bem. Nós temos também exposição. Deixa eu mudar a câmera de novo de lugar para a gente visualizar melhor. Nós temos aí, ó, a exposição. É a explanação de informações. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, como a notícia de jornal. Então, a exposição, os textos de exposição, ele vem aí para informar, ok? Então, por exemplo, aí nós temos os jornais, que são textos informativos, ok? São textos de explanação de informações, tá? Eles trazem informações dentro do jornal, tá? Por exemplo, a notícia, tá? A notícia vem sempre a notícia vem o que aconteceu, por exemplo. Aí eles vão dar a notícia, por exemplo, um aluno do gradual foi vendido para o Barcelona, por exemplo, jogador do gradual. Então, isso é uma notícia, é um fato real, ok? E está expondo aí uma informação, ok? Então, o objetivo principal dos textos de exposição, expositivos, o principal é informar, tá? Informar aquela notícia, beleza? E nós temos também a argumentação. É o tipo textual predominantemente em textos cujo objetivo maior é a defesa de pontos de vistas. Tia, aonde eu vejo um texto argumentativo? Nas nossas redações. Vocês fazem textos argumentativos. Por quê? Porque vocês fazem textos defendendo um ponto de vista. Tá? Então a tia, por exemplo, dá um tema para vocês e vocês vão escrever sobre aquele tema, dando um ponto de vista do que vocês acham sobre aquele tema no final. Vocês vão explicar sobre aquele tema, tá? Então vocês vão defender aquele tema, seja ele positivo ou negativo. Então essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor, tá? Apesar de apresentarmos os 6 tipos textuais separadamente, eles podem aparecer juntos em um mesmo texto. Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, indicando a natureza do gênero. Assim, nos romances de José de Alencar, por exemplo, há a predominância do tipo textual narrativo, pois são romances, mas podemos identificar longos trechos
tipicamente descritivos, como em Iracema. O que é descritivo? Ele vai descrever todo o espaço. Por exemplo, ele vai falar assim, se você tá numa praia. Então, a gente tem o mar, tem as árvores, areia fininha. Ele vai descrever tudo, ok? Por isso que os nossos livros descritivos, eles são bem longos, bem grossos, porque eles, por exemplo, se a cena do livro está acontecendo na casa, então ele vai falar se ele tem um abajur, se a janela está aberta, se tem um fogão, se tem uma mesa, se tem uma lareira. Então, ele vai descrever tudo, ok? Já no início desse romance, o autor traz uma frase bastante descritiva. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Então ele está descrevendo, ó. Primeiro ele fala aí, ó, muito além daquela serra, ainda azula no horizonte. Então ele está descrevendo a serra, ele está descrevendo o céu e ele descreve a Iracema, que é o quê? Uma virgem dos lábios de mel. Então os textos descritivos ele vai descrever tudo, tudo mesmo, tá? Aonde acontece aquela ação, ele vai descrever, ok? Agora, nós vamos ver uma imagem sobre os gêneros textuais para a gente poder aí fixar melhor o que é esses gêneros textuais, beleza? Então a gente vai para uma pequena fotinha, ela não tá muito boa, mas dá pra gente visualizar bacaninha, beleza? Isso. Então a gente tem, ó, os gêneros textuais. Vamos conhecer um pouquinho desses gêneros textuais. De início, nós temos aí a lenda. Lenda. O que é lenda? Então a lenda é um tipo narrativo passada de geração para geração e contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais, ok? Nós temos também a fábula. Fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos, costuma apresentar uma moral ao final e geralmente os personagens são animais. Outra coisa, vocês podem estar copiando, tá? Esses gêneros textuais no caderno, que vai ser muito útil para vocês, beleza? Mito. Mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares. Geralmente inclui seres fantásticos e deuses aí locais. Contos de fadas é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Poesia é um tipo de texto que traz um formato diferente, composto de estrofes e versos. Ele costuma ter um ritmo de leitura musicado, né? Pode ter rimas e expressa os sentimentos do autor. Biografia é a história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Nós temos aí a bula. Bula de remédio tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis, tá? Sobre o medicamento, traz composição, contraindicações, dosagem, reações, precauções e outras informações do medicamento. E-mail ou correio eletrônico é um gênero eletrônico escrito, cujas características lembram bilhetes e cartas, embora possam transmitir qualquer mensagem. A praticidade é uma grande vantagem desse gênero textual. Nós temos aí a carta, envolve um remetente e um destinatário.
É costume colocar local e data, né? E iniciar com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser médio ou longo. Nós também temos o diário. Conta fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve sobre determinado dia. Geralmente o autor quem lê o diário, que costuma ser escrito em primeira pessoa. Nós também temos o bilhete, tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa, tá? A linguagem é informal e o texto costuma ser breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e o emissor. Nós também temos a entrevista, é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Ok. Esses gêneros textuais aqui, ele está dentro dos tipos de textos, certo? Quais são os tipos de texto? A narração, a descrição, o texto expositivo, o texto argumentativo, ok? Por exemplo, a entrevista, ela da forma das suas características, ela está dentro de que tipo de texto? O expositivo, que é o que? É aquele que vai informar, né? Como característica, ele tem a informação, certo? Textos informativos, tipo de texto que tem como principal função informar sobre acontecimentos, pessoas, lugares, entre outros. Há muitos gêneros textuais informativos. O mistério traz uma história com elementos de suspense e costuma trazer a solução ao principal enigma da trama no final da história. Nós também temos história de terror, costuma apresentar personagens assustadores e contar situações que provocam medo no leitor usando elementos tenebrosos. As histórias de aventura são empolgantes e cativam o leitor pela ação dos personagens, passar por terras desconhecidas e encontrar tesouros, por exemplo, são tipos de aventura. História de ficção científica traz elementos que não existem na realidade, geralmente envolve tecnologia, ciência e outros planetas, ok? Então aí nós temos os gêneros textuais que são variados, ok? Então vamos voltar agora para o nosso livro. Então nós temos aí, ó, temos essa tabelinha que vocês vão copiar no caderno de língua portuguesa. Então nós temos aí os gêneros textuais e os tipos textuais. Então vamos lá. O que são os gêneros textuais? Possuem função comunicativa e estão inseridos em um contexto cultural. Privilegia aspectos discursivos e enunciativos da língua e não usa estrutura linguística. Então, esses são os gêneros textuais. O que são os tipos textuais? São sequências de determinados aspectos linguísticos encontrados em cada texto. Então, os tipos textuais vai ser as características dos textos encontrados dentro desses gêneros textuais. Privilegia a estrutura da língua e não a maneira que os falantes podem fazer uso dela. Gêneros textuais possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. Os tipos textuais possuem propriedades linguísticas definidas, tais como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e etc. Gêneros textuais. São infinitos os exemplos de gêneros. Então, nós temos receita culinária, blog, e-mail, lista de compras, bulas de remédio, telefonema, carta comercial, carta argumentativa e mito, entrevista e vários outros tipos aí de gêneros textuais.
Já os tipos textuais geralmente varia entre 5 e 9 tipos. Os mais comumente usados são a narração, a descrição, a dissertação, a argumentação, a injunção e exposição, que é, né, o texto meramente informativo. Então, dentro dos gêneros textuais, nós temos vários tipos, inúmeros tipos de gêneros textuais. Mas os tipos de texto são aí de 5 a 9, que são os tipos que nós lemos lá no nosso livro. Então, os gêneros textuais, eles estão dentro dos tipos textuais, tá? Da mesma forma, os tipos textuais estão dentro dos gêneros. Por quê? Porque dentro do gênero, por exemplo, receita, ele é escrito como? Ele é uma narração, ele é descritivo, ele é uma dissertação, ele é uma argumentação, ele é uma injunção, ele é uma exposição, ele é o quê? Né? Por exemplo, a receita, ela é uma descrição. Então, para finalizar, hoje nós estudamos sobre os tipos e gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, eles são infinitos, né? Já os tipos textuais, nós temos aí, né, de 5 a 9, ok? Que são esses aí que nós visualizamos. Nós temos os textos, os tipos de textos de argumentação, exposição, ó, relato, narração, descrição e injunção. Então, esses são os tipos textuais. Os gêneros textuais, eles são infinitos, ok? Por exemplo, nós temos aí o gênero fábula, o gênero mito, o gênero entrevista, o gênero crônica, o gênero biografia. Então, são vários gêneros textuais. Esses gêneros textuais, eles estão dentro dos tipos de texto, porque é a forma que o texto está sendo escrito, a maneira aí, é a maneira em que, né, podemos definir cada texto. Se ele é um tipo de texto de injunção, se ele é um tipo de texto de descrição, se é um tipo de texto de narração, ok? Então, os gêneros textuais, eles estão dentro dos tipos de texto e vice-versa, tá? Por exemplo, que eu falei para vocês que são as entrevistas, né? O texto informativo, ele está dentro da onde? Dos textos expositivos. Por que eles estão dentro do texto expositivo? Porque eles, a sua função principal é de quê? De informar aquele texto, ok? Então, finalizamos aqui a nossa explicação sobre tipo de textos e na próxima aula a gente vai colocar isso em prática para ver como esses textos funcionam, esses tipos e esses gêneros de texto, ok? Então, vocês vão fazer a atividade aí da página 125 a 129, que na próxima aula a gente vai fazer a correção, beleza? Um beijo, miglis, e bom dia, boa tarde e boa noite. Não se esqueçam de se inscrever e curtir no nosso canal, beleza? Porque a tia tem um propósito, que é de quê? Isso mesmo, ficar famosinha aqui no YouTube e poder marcar vocês. Ah, os meus alunos do gradual aqui participando da minha live hoje, ok? Então, muito bem.